E os cuidados com a voz são cada vez mais essenciais e, por incrível que pareça, são às vezes esquecidos. O tempo seco é outro fator que prejudica muito a garganta e o aparelho vocal. Mas você sabe como cuidar da sua voz? Cuidados com as cordas vocais são extremamente importantes para profissionais que dependem dela para trabalhar. Tomar água, pastilhas, remédios. Quais são os cuidados? O que fazer? Quem está no estúdio para dar orientações sobre este assunto é a fonoaudióloga Karina Beltrão Bueno. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Karina, esse tempo seco realmente afeta a voz? Afeta. Seria todo um mecanismo que a gente teria para lubrificar a água, né? A hidratação. Eu falo que é uma maquininha que a gente coloca o olhinho. O olhinho seria essa água, né? Tomar a água para não atritar as cordas vocais, as pregas vocais que a gente chama, né? Então, é necessário. Mas não pode tomar água, agora eu vou falar. Então, toma 2 litros de água e aí não toma mais o resto do dia. Não adianta. Você tem que estar molhando esse trato vocal todo o tempo, porque a água não chega até as pregas vocais. Ela é absorvida pelo organismo e aí o organismo hidratado consegue deixar todo esse trato vocal umedecido e não ter atrito nas cordas vocais. Então, você tem que estar molhando, bebendo pequenos goles durante todo o dia. Principalmente se você fica num ambiente com ar-condicionado, porque o tempo já está seco. E aí o ar-condicionado resseca mais ainda. Então, nesses casos, você deve estar hidratando mais ainda. Agora, Karina, em relação a algumas pessoas têm o hábito de coçar, digamos, a garganta, estimular tosse, pigarro, isso realmente é prejudicial tanto à garganta quanto às cordas vocais? É prejudicial. Por quê? Porque ocorre um atrito nas cordas vocais. Quando eu faço desse jeito, eu faço um atrito entre as duas cordas vocais e aí machuca essa borda da prega vocal. Então, o organismo entende que está irritado, o que ele faz? Ele produz uma secreção para lubrificar. Então, para mais secreção ali, eu sinto que tem mais secreção parada na minha garganta e me dá mais vontade de pigarrear. Vira uma bola de neve. Quanto mais pigarreia, mais vontade dá. Mas como tirar esse pigarro? Existe uma maneira de retirar para que não faça o atrito, que seria como se fosse uma tosse para dentro, que seria isso aqui, ó. Então, eu não ia fazer o atrito, né? Ou mesmo esse daqui que você faz isso aqui e bate. Você não faz o atrito, então não machuca a borda da prega vocal. Aí, outra maneira é hidratar bastante, porque aí essa secreção vai ficar mais fina e vai incomodar menos. E então, quanto menos você pigarrear, menos vai estar fazendo esse atrito, menos vai estar aumentando mais a secreção. Porque senão vai virando uma bola de neve, vira até um vício. Tem muitas pessoas que tem o vício e aí acaba atritando e aí forma os nódulos de prega vocal, que é conhecido popularmente como calo nas cordas vocais. Além do calo nas cordas vocais, que tipos de problemas são comuns de serem encontrados relacionados à voz, à garganta, enfim? Então, primeiramente, a gente tem a disfonia funcional, que seria só uma contração errada, ou a pessoa força muito para falar, ou um cantor atinge um tom de voz que não é o dele, ele força muito, e aí começa a ter o que a gente chama de fenda vocal. A corda vocal, ela perde a elasticidade dela e ela não fecha direitinho. Então, existem vários tipos de fenda, por conta desse desajuste na musculatura. E aí, acontecendo isso por muito tempo, aí pode formar o nódulo. E aí que é o calo, mas por causa desse atrito incorreto, né? Então, vai formar o nódulo lá pra frente e fora o nódulo, o que a gente tem? A gente tem câncer de pregas vocais, câncer no trato vocal, também é muito comum. Você mencionou a questão dos cantores. Profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, os próprios cantores, radialistas, nós jornalistas. Existem cuidados que nós devemos tomar com a voz para esse uso diário que nós temos como instrumento de trabalho? Com certeza. Eu costumo dizer que o profissional da voz, o que usa a voz profissionalmente, ele é um atleta vocal. Né? O atleta, ele não sai correndo numa maratona, ele faz um aquecimento, depois que ele para de correr, ele faz um alongamento, né? Com a musculatura, para a musculatura não responder mal para os próximos treinamentos, tudo.
E às vezes o profissional da voz esquece de fazer esse aquecimento e desaquecimento. E a prega vocal, ela é como um músculo, como o da perna, a única diferença é que ela é menor. Então ele também precisa ser aquecido e precisa ser alongado no final, para ele ter uma produção melhor, para ele não ter um desajuste por causa do cansaço, né? Como se fosse um atleta mesmo. Agora a questão do muito frio e muito quente, por exemplo, as pessoas que gostam de tomar o tereré, que é bem gelado, ou aqueles que preferem o chimarrão, que já é algo muito quente. Isso afeta, esse choque térmico afeta as cordas vocais? Por exemplo, no gelado, afetaria em que sentido? Quando você está falando ou está cantando, né, está produzindo muito movimento ali na corda vocal, ela está aquecida, porque ela está em grande movimentação. Se você joga uma água, a água não vai chegar até lá, mas vai resfriar todo o trato vocal. Vai ocorrer o que a gente chama de vasoconstrição, que seria o fechamento das veinhas ali, assim. Então vai chegar menos oxigenação para esse músculo. Então ele vai trabalhar com mais dificuldade. Então isso pode alterar o choque térmico. Agora um cantor, que ele vai tomar água gelada, mas ele não está cantando, ele não está usando a voz, não teria problema. Agora existe a sensibilidade de cada um. Tem pessoa que se tomar uma água muito gelada, no outro dia está com dor de garganta. E tem pessoas que tomam o tereré aqui, por exemplo, no estado, a gente vê muitas pessoas tomando aquele tereré trincando e não tem nada. Então vai da suscetibilidade de cada um. Mas durante o uso da voz, está aquecido e você coloca a água gelada, ou você toma água gelada, vai haver a vasoconstrição. Isso que aí faz mal. Já encerrando a nossa entrevista, cigarro também é um vilão para a voz? Com certeza. O cigarro, essa fumaça quente, além de todas as substâncias cancerígenas que nós conhecemos, ainda é uma fumaça quente que também pode inchar as pregas vocais. O que a gente tem é o edema de Heinck, causado às vezes pelo cigarro, que é um inchaço, como se fosse uma bolha na prega vocal, causado pela fumaça do cigarro. Certo. Eu acabei de conversar com Karina Beltrão Bueno, ela que é fonoaudióloga, especialista em voz, e nos esclareceu cuidados necessários para a voz. Karina, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e uma boa tarde. Obrigada.